Hoje eu quero falar contigo sobre duas virtudes que nenhum cristão deveria esquecer, que você não deveria esquecer. São virtudes muito importantes para todo cristão, eu acredito, para desenvolver, para ter uma vida mais interessante diante de Deus e que possa beneficiar você e a sua vida comunitária, a sua família como um todo. Mas antes de falar quais são essas duas virtudes, é importante eu destacar aqui uma coisa. Dentro, pelo menos da minha percepção, eu sempre percebo que cristãos geralmente são muito imediatistas. Não sei se você tem essa mesma sensação, essa mesma experiência que eu, mas geralmente cristãos tendem a querer ver logo o resultado das coisas que estão envolvidos. E isso eu vejo que é uma grande falha do cristianismo, ou pelo menos do movimento evangélico. Não sei em todo mundo, porque eu não conheço o mundo inteiro, mas principalmente do Brasil. Eu vejo que isso é uma coisa muito da nossa cultura, um pouco do imediatismo, de ver as coisas acontecendo para ontem. E eu tenho alguns pensamentos com relação a isso. Talvez sobre como isso talvez tenha sido causado. Talvez eu acredito que isso reflita em outros países, pelo que aconteceu aqui no Brasil, porque o Brasil acaba sendo influenciado. Mas essa questão do imediatismo, eu acredito que ela tenha uma causa na teologia, como as teologias, por exemplo, do pré-milenismo, ou teologias, principalmente teologias dispensacionalistas. Para que, se você não está familiarizado com essa linguagem, isso são vertentes teológicas que geralmente advogam uma interpretação bíblica do arrebatamento, por exemplo. Um arrebatamento secreto antes da grande tribulação, que Jesus vai vir de forma secreta, vai levar as pessoas e vai estar chegando uma grande tribulação. Isso geralmente é acreditado ou é defendido pela teologia do pré-milenismo, ou seja, Jesus vem para arrebatar o seu povo antes do milênio. Depois, na segunda vinda, ele vem para a Terra, reina durante 1000 anos. Mas principalmente o dispensacionalismo, que é uma vertente, uma vertente desse pré-milenismo, e que advoga esse arrebatamento, que a igreja ela não vai passar pela grande tribulação. E isso é um tipo de teologia que reforça a questão da urgência, a questão do imediatismo para a igreja. Então a gente precisa fazer logo as coisas, a gente precisa agir logo, a gente precisa seguir logo, ter resultados logo, porque está chegando o dia. Jesus está voltando, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, então a gente precisa agir rápido. Eu não quero que isso seja uma crítica a essa teologia, eu não quero fazer uma crítica específica à teologia do dispensacionalismo, porque existem alguns benefícios nessa questão da urgência. Mas a minha intenção aqui é destacar que porque ela possui no seu núcleo o que Jesus vai voltar a qualquer momento, ela acaba deixando de fora um outro escopo, que é a questão de um resgate cultural, é uma transformação cultural. Criar uma nova cultura onde o evangelho é dominante, onde as pessoas são transformadas, as pessoas são convertidas e que as gerações vão usufruir isso a longo prazo. Por exemplo, eu já ouvi pessoas, eu não estou dizendo que as coisas que esse posicionamento, esses exemplos mais negativos com relação a pré-milenismo, dispensacionalismo, enfim, eu não estou dizendo que isso representa todo um escopo, mas são coisas comuns de se ouvir nesse meio específico. Eu já ouvi pessoas falando coisas do tipo, já que Jesus vai voltar a qualquer momento, então nós não precisamos nos preocupar com essas coisas, como transformações culturais, como mudança social. A gente não deve se preocupar. Eu já ouvi também coisas como, as coisas não vão melhorar. Tudo só tende a ir de mal a pior. Somente quando Jesus voltar, vamos ver as coisas melhorarem. Então, eles tendem a ser mais passivos nessa questão de buscar uma mudança
a longo prazo. Então é uma mudança mais interna, é uma mudança mais imediata, é uma mudança apenas de decisão imediata. E eu poderia fazer até uma crítica a mais de poder ver isso como um resultado, ver isso assim, na prática, de muitos crentes que têm isso na sua teologia, que isso tende a ser uma teologia muito individualista. Eu penso na minha espiritualidade, eu penso no meu bem-estar, eu penso apenas naquilo que eu estou sentindo entre eu e Deus. Se eu prego, eu já preguei, mas eu não tenho um comprometimento com as próximas gerações. Eu quero só que a mudança aconteça agora na pessoa. E com o que vai acontecer em seguida não faz muita diferença. Na prática é o que acontece muito. Então a gente acaba vendo famílias que são fiéis na igreja, vão lá e tal, mas dentro de casa as coisas não funcionam muito bem. Porque não pensam no porvir, não pensam nos seus netos. Se tem filhos pequenos, não pensam nos seus netos, não pensam no que vão ensinar como um legado cristão para eles, como uma família cristã onde o evangelho é o centro. E isso acaba refletindo nessa questão do imediatismo, da urgência. Porque isso está no centro. Isso está no centro dessa teologia. Então, mesmo que as pessoas que abraçam essa teologia, elas não digam isso verbalmente com essas palavras que eu estou falando aqui, elas acabam sendo influenciadas como um todo. E a razão é bem simples, que geralmente essa teologia dispensacionalista ela é mais focada no que é espiritual. É apenas na salvação da alma e a santidade individual. Como eu falei, eu não vejo um erro nisso, eu não penso que há um erro nisso especificamente. Na verdade, é bom que a gente cuide da salvação pessoal, da santificação, mas a verdade é que, por causa disso, você tende a ver pouco engajamento social de longo prazo. Social, não estou falando de simplesmente vamos abrir uma ONG, vamos criar um movimento, não, mas de ver as coisas, a pregação do evangelho, o evangelho sendo impactado, as pessoas sendo impactadas com o evangelho onde elas estiverem, no seu trabalho, não porque você anda com seu folheto e você quer pregar para todo mundo lá, ou porque você quer orar por todo mundo, não, mas a justiça, a igualdade, a ajuda mútua, o amor ao próximo, tudo isso como um reflexo do evangelho que você pode experimentar quando você olha em longo prazo. Se você é um empresário, você cuida da sua empresa com justiça. Você olha para o outro com uma imagem e semelhança de Deus. Você não julga porque ou você não beneficia aqueles que são parecidos com você, mas você abençoa todos igualmente, porque Deus está te usando para abençoar a vida deles com um emprego ali. Então, existe uma visão de longo prazo que não é só de conversão imediata, mas é a santificação da história. Em vez da gente pensar apenas na salvação como um elemento isolado e individual, a gente pensar na salvação também como um elemento histórico, como é a obra de Deus na história, mudando pessoas. Então, quando você dá pouca ênfase no desenvolvimento familiar, social, no longo prazo, você dificilmente vai ter uma cultura diferente. E eu percebo que isso é um reflexo do Brasil. Assim, o Brasil ele está inundado desse tipo de teologia. O fundamento dele do movimento evangélico no Brasil é dispensacionalista. Então acaba isso por causa das igrejas pentecostais, das igrejas neopentecostais, e elas tendem, como elas são o maior número, isso tende a influenciar a cultura. Então por que a gente vê o número de evangélicos crescendo e as coisas não mudando? Porque geralmente, na minha análise, é porque é uma teologia do imediatismo que não percebe o mundo daqui a 100 anos. Não percebe o mundo que os seus netos, que os seus bisnetos vão viver. Onde não tem um comprometimento com a posteridade, com as próximas gerações. Isso é um pouco ruim. Há pouca ênfase. Eles dão pouca ênfase em outras coisas que a Escritura diz que faz parte da missão da igreja.
no avançar do reino de Deus no nosso tempo, especificamente. Então, como no Brasil esse tipo de teologia foi a que mais se desenvolveu, isso acabou criando esse imediatismo, essa percepção de urgência. E por outro lado, a gente pode perceber que também existem aquelas pessoas que vivem debaixo de um pensamento secular, elas agem de forma diferente. Elas têm paciência na construção de um mundo que elas desejam viver. Coisas que, na maioria das vezes, elas são pecaminosas e são opostas aos padrões de Deus. Por exemplo, outro dia eu li uma reportagem que falava sobre criação de filhos. E esses pais, eles criavam os filhos de maneira neutra. Então eles estavam relacionados a essa questão de sexualidade neutra, múltiplos gêneros, coisa do tipo. E nessa reportagem, eles falavam que eles estavam criando essas crianças, eles tinham os filhos, eles estavam criando elas sem impor, entre aspas, ou identificá-las com algum gênero biológico. Então, se era um menino biológico, aí não chamava de menino. Então, eles usavam essa linguagem neutra, essa percepção progressista, identitária, que é muito conhecida hoje. Então eles criavam essas crianças assim. E na matéria eles falavam que eles esperariam as crianças crescerem para que então elas decidissem como elas queriam se identificar. Então esse que era o ponto deles. E é incrível que esses pais eles tinham todo o plano, já tinha tudo planejado. Eles já tinham pensado, eles já sabiam o que eles precisavam fazer para poder fazer esse tipo de criação acontecer, para fazer ela funcionar, por assim dizer. Eles contaram para os familiares, contaram para amigos, falaram com todas aquelas pessoas que iam estar de alguma maneira próximas deles e das crianças que estavam sendo cuidadas. Ensinaram essas pessoas como elas deveriam tratar as crianças, como deveriam se direcionar a elas. Eles ensinaram as crianças de como deveriam tratar outras crianças, como deveriam se relacionar com outras crianças. E eles queriam encorajar nessa matéria que outras pessoas pudessem fazer o mesmo com seus filhos. Eles queriam incentivar pais que evitassem que as crianças, entre aspas, sofressem com essa questão de impor o gênero biológico e deixar que elas sozinhas descobrissem isso e pudessem ter ali a identificação que quisessem. Então eles tinham tudo isso planejado. E como você sabe muito bem, criar uma criança é uma tarefa de longo prazo. E esses pais eles precisavam criar então toda uma cultura ao redor dessas crianças para que elas pudessem crescer do jeito que eles estavam planejando, com a mentalidade que eles estavam querendo ensinar para elas, motivando nas brincadeiras, na interação, no dia a dia. Então, eles precisavam criar essa cultura. Preste atenção, eles precisavam criar todo um ambiente específico, um ambiente que nas próximas décadas, quem sabe, as crianças pudessem ser trabalhadas dentro dessas perspectivas. Então, o que dava para ver ali é que, além de tudo isso, eles estavam dispostos a esperar, a ter paciência com cada uma das etapas que eram necessárias para a criação dos filhos dessa forma. Então, uma das entrevistadas ali em questão, ela disse algo do tipo: eu sabia que isso não seria bem aceito no começo, mas aos poucos vamos conseguindo fazer mais pessoas entenderem o que estamos fazendo. E estamos vendo cada vez mais pessoas ao nosso redor se abrindo para isso. Ou seja, é impressionante a capacidade que essas pessoas elas possuem de ação e de paciência. É impressionante isso. Mas isso acaba que, na verdade, é um sinal. Isso acaba se tornando um sinal de vergonha para a igreja. Porque essas virtudes da ação e da paciência, elas deveriam ser o modus operandi da igreja, de todo cristão. Mas, infelizmente, elas têm sido esquecidas. A gente pensa assim que, na prática, a paciência, a ação, elas deveriam estar caminhando com aqueles que são chamados por Deus para viverem uma vida de paciência e de prática. Paciência por esperar
criar uma família, criar uma cultura, criar comunidades onde a palavra de Deus ela é central. E ter, então, essa paciência para esperar as coisas acontecerem, se desenvolverem. E então a ação, agir. Agir e esperar. Agir e esperar. E isso, essas pessoas demonstraram que elas tinham bastante. Isso, então, não é uma coisa que os cristãos, muitos cristãos, pelo menos, batem no peito para poder dizer que elas possuem isso. Isso acaba sendo vergonhoso, porque essas pessoas não têm pressa. Elas não têm pressa. O que elas estão fazendo é errado, é pecaminoso, porque elas destroem a mente da criança, fazendo elas acreditarem em algo que elas não são. Enquanto, na verdade, essas crianças são imagem e semelhança de Deus e devem ser criadas como Deus as criou para ser. Então, quando a gente olha a Escritura, parece que a Escritura ela dá muita ênfase nessa questão de agir e esperar, da ação e da paciência. Ela apresenta isso quando aborda várias áreas, como a construção da família, a construção de comunidades, a construção de cultura e a manutenção de todas essas coisas. É um esforço de longo prazo. É um esforço de longo prazo. Existem várias passagens onde podemos ver essa clareza que a ação e a paciência estão presentes. Por exemplo, só para citar alguns exemplos aqui da Bíblia, a gente tem o reino de Deus. O reino de Deus, Jesus ensinou que ele é semelhante a um grão de mostarda. A menor de todas as sementes, mas cresce e se torna a maior das hortaliças. Isso é Mateus 13, capítulo 13, versículo 31. Ou seja, o reino de Deus, ele não se torna grande da noite para o dia, mas é como um grão de mostarda que ele é plantado e cresce aos poucos até se tornar grande. Isso é uma ideia. Você precisa plantar, você precisa preparar a terra e você precisa esperar ela crescer. Então, o reino é semelhante a isso, ação e paciência. Um outro exemplo, o apóstolo Paulo, também usando a ilustração da agricultura, ele ensina que o crescimento da igreja é progressivo. Ele não é imediato. A igreja ela não é uma criança e se torna um adulto de uma hora para outra. Ela não é infantil e ela se torna madura de uma hora para outra. Não. Mas porque um planta, outro rega, mas Deus é quem faz crescer. Isso é 1 Coríntios 3, versículo 6. Ou então o apóstolo Paulo ele usa também essa ilustração da planta para dizer a igreja ela é parecida com isso. A obra que Deus faz na igreja é parecida com isso. Um planta, ação. O outro rega, uma ação, mas também já trabalhando a questão da espera. E Deus dá o crescimento. É no tempo de Deus que as coisas crescem. Isso é paciência, é esperar na ação de Deus. Em Isaías também temos a promessa de Deus de que o governo do rei, do ungido de Deus, do Messias, se estenderia com justiça e paz por todas as nações de forma progressiva. Isso é Isaías 9, capítulo 6 e 7, onde fala que as nações afluirão até o Messias. E o seu reino e a sua justiça serão estendidas sobre a terra. É como a ideia de uma onda ou de um lençol que cobre as coisas aos poucos, até cobrir toda uma superfície. Então é a ideia de que a justiça e a paz ela vai se estender, ela vai se espalhar. A ação, ela precisa ser feita pela igreja, isso é um papel da igreja fazer isso. E paciência, porque é no tempo que Deus escolhe para dar os resultados disso. Temos também o ensino apostólico de que devemos criar os nossos filhos na disciplina do Senhor. E essa é interessante, esse texto, Efésios 6, 4, porque a palavra grega original para disciplina é a palavra paideia, que dentro do contexto ali do mundo greco-romano, a ideia de paideia era educar o seu filho, a criança, até que ele se tornasse um cidadão romano completo, um cidadão grego completo. Isso era um progresso longo, ou seja, você trabalhar de forma encorajadora e paciente para que aquela criança se tornasse um cidadão completo, com todas as suas faculdades funcionando em prol daquela cultura. E isso era um processo longo, que levava tempo e disciplina. O apóstolo Paulo, então, ele usa essa expressão para esse termo, num sentido semelhante, para indicar como os pais deveriam criar os seus filhos na instrução do Senhor. Ou seja, até que eles se tornassem cidadãos completos do reino de Deus. E o que também precisaria de ação e paciência da parte deles. Isso é uma característica muito importante que nós devemos ter.
São duas virtudes que a gente não pode esquecer. Então, se nós queremos ver mudanças na nossa sociedade, na nossa cultura e na nossa família, nós devemos agir, realmente fazer, ir lá e fazer, não postergar, fazer aquilo que o Senhor nos ordenou para fazer e esperar na sua graça. Esperar que no tempo certo Deus vai dar os seus frutos. Entender que Deus, ele honra aqueles que trabalham com fidelidade, aqueles que obedecem. Então, se Deus está nos mandando fazer isso, então nós deveríamos simplesmente ir lá e fazer e esperar que Deus dê o crescimento dessas coisas. Talvez você, então, isso é uma questão de expectativas. Talvez você não veja uma grande mudança, ou pelo menos a mudança que você gostaria de ver ao seu redor no seu tempo de vida. Talvez isso aí seja uma coisa que vai ficar para os seus filhos, para os seus netos. A verdade é que isso não é o ponto, isso não é tão importante. Desde que você seja fiel. Você não deveria agir sempre num senso de urgência, porque você vai esquecer de criar essas coisas. Mas se você se empenha, se você decide tomar para si essas duas virtudes, de agir e de esperar em Deus, com certeza você vai se sentir satisfeito na questão de estar obedecendo a Deus, mas também de saber que você está olhando para as próximas gerações, e aí você vai começar a pensar: o que eu posso deixar para os meus filhos, para ensiná-los? O que eles podem passar? O que eu posso deixar para os meus netos como um padrão, como um exemplo, como fidelidade para Deus? Então, nós, como cristãos, como igreja, nós devemos pensar de forma estratégica todos os aspectos da nossa vida. Nós devemos estar pensando em como podemos alcançar o maior número de pessoas com o Evangelho. A gente tem que se perguntar: como é que eu posso fazer isso? Como nós podemos criar os nossos filhos na disciplina e no temor do Senhor? Então, criar ferramentas, criar cultura, criar modelos. Como podemos liderar nossas esposas com um amor sacrificial? Como nós podemos crescer a nossa congregação em números, em espiritualidade? Então, como podemos então criar uma cultura mais bíblica em todos os sentidos? Por exemplo, como a gente pode criar uma cultura mais justa, mais bíblica na questão dos negócios, das artes, da política, políticas públicas, por assim dizer? Como é que a gente pode acabar com abusos, acabar com mazelas? Como a gente pode acabar com a violência? Como é que a gente pode promover a liberdade? Como é que a gente pode criar uma educação cristã sólida que realmente ajude as crianças a pensarem com tudo aquilo que Deus deu a elas para pensarem? Como a gente pode pensar sobre o trabalho, sobre o entretenimento, sobre todas essas coisas, todos os aspectos da vida? Como a gente pode fazer isso acontecer? O que a gente precisa fazer? E como a gente pode esperar para poder trabalhar essas coisas? Então, no fim de tudo, nós devemos estar empenhados em uma coisa: discipular as nações para Cristo. Essa é a grande comissão: discipular as nações, ensinar elas a obedecer. Não só ensinar qual é a vontade de Deus, mas ensinar elas a obedecer a Cristo em todos os aspectos. Tudo isso faz parte da ação, mas também nós precisamos aprender a ser mais pacientes, a pensar mais a longo prazo. A nível de paciência, nós podemos nos perguntar como nós podemos orar mais por todas aquelas coisas: evangelização, família, igreja, pregação do evangelho. Como a gente pode orar por todas essas coisas? Como nós podemos manter os nossos olhos nas promessas de Deus? Porque a paciência, ela está muito relacionada a crer nas promessas de Deus, a esperar nas promessas de Deus. Como então nós podemos manter os nossos olhos nelas? Como nós podemos nos manter mais fiéis e pacientes diante do Senhor? Como nós podemos ensinar a próxima geração a se manter mais fiel também? Então, entenda isso. A vitória de Cristo, ela já foi ganha. O Senhor Jesus, ele já é rei. Ele já reina sobre tudo e todos. Ele não está esperando um tempo para poder fazer e mudar todas as coisas. Não, ele já está reinando. Ele está assentado à direita de Deus Pai. Ele está governando. Ele está subjugando os seus inimigos. Ele está libertando povos. E ele vai continuar a fazer isso até que todos os seus inimigos, como diz a palavra de Deus, sejam colocados como estrados dos seus pés. Até lá, então,
o nosso papel, nós devemos fazer o que nos cabe, obedecer às suas palavras, levar as boas novas e a sua justiça para todas as nações. Esse é o nosso papel. E dito tudo isso, o que eu te encorajo é que você cultive a virtude da ação e da paciência na sua vida. Então planeje-se, haja e espere. Espere com paciência no Senhor e deixe que Deus dê o crescimento, tá bom? Te agradeço pela tua atenção e que Deus te abençoe. Um abraço.